qual o principal conceito matemático para passar no vestibular? Será que o principal conceito matemático é saber geometria? Trigonometria? Funções? Cara, nada disso, mas nada disso mesmo. O que o aluno precisa saber, o que o aluno tem que ter na mente dele para poder acertar aquelas questões horríveis de matemática, temerosas de matemática do vestibular, né? As questões terroristas. Então, cara, uma coisa crucial para você ir bem na prova de vestibular hoje, né? Tanto do Enem quanto dos vestibulares de modo geral, cara, é a habilidade de interpretação. Saber interpretar os enunciados matemáticos. Você não tenha dúvida, sabe? As fórmulas matemáticas, a fórmula da área do círculo, volume do cilindro, sabe? Essas fórmulas matemáticas, para te ensinar isso, cara, para ensinar isso para os meus alunos, eu digo, são 2 aulinhas. Em 2 aulinhas eu mostraria todos os conceitos para você. Conceito, aplicação, um exemplozinho só, tá aqui, tá. Cara, 2 aulinhas, nem precisaria 2, se for ver, tá? Mostrar a formulazinha, tá? Agora, a habilidade de pegar esses conhecimentos, essas formulazinhas e adaptar no processo resolutivo de uma questão, cara, isso sim. Isso te dá a condição de conseguir a tua tão sonhada vaga. Quero passar em medicina, eu quero uma nota boa do Enem, estou pleiteando uma vaga numa universidade pública, aí sim. Tá? Agora, essa habilidade não é do dia para a noite que você desenvolve, né? E geralmente não é na escola, né? Cara, quase nunca. Né? Infelizmente, assim, você precisa ter uma ajuda especializada. Eu desenvolvi um método, tá? Eu já tenho mais de 26 anos de experiência em cursinho, pré-vestibular, terceirão, já dei aula em faculdade de engenharia também, né? Já fui professor de engenharia. Então, cara, eu desde o começo da minha carreira, desde as primeiras aulas, a minha maior preocupação sempre foi a seguinte: como fazer com que os meus alunos aprendam? Que técnicas usar para eles aprenderem? E aí, cara, desde o comecinho eu tentei de um jeito, tentei de outro e tal. Daí eu cheguei no ponto, esse processo aqui, essa técnica aqui, nossa, essa foi a que mais funcionou. Aí, beleza, comecei a usar aquilo e aprimorar, né? Certo? Aprimorar, melhorar aquela técnica que foi a que melhor funcionou e tal. Aí, eu vivo num ambiente globalizado, né? Eu já dei aula assim em quase todas as redes de pré-vestibular aí do país, quase todas as grandes redes, e já convivi com muita gente, e trocando informações e técnicas, vendo uma coisa, vendo outra, isso ao longo da minha carreira, né? Eu fui também vendo coisas assim interessantes, que os colegas desenvolviam, eles viam coisas que eu desenvolvi, e a gente chega num ponto, né, que, agora eu cheguei aqui, tá aqui, o que eu tenho de melhor tá aqui, né? E aí um pouco mais além, eu disse, mas ainda não é suficiente, só essas técnicas, só isso não é suficiente. Eu preciso de um método que ensine de verdade, assim que o aluno consiga ir bem nessa prova de vestibular, que ele consiga tirar um resultado que ele está pretendendo, ter uma nota boa no Enem, né? Aí que eu desenvolvi o método MAP, que eu venho já utilizando há 4 anos, que foca onde? Na interpretação. Não é só a resolução, não é só as técnicas de ensino mais adequadas, essas eu ensino também, mas a interpretação das questões. É isso que complica a vida da galera. A galera não acerta as questões, por quê? Porque não consegue interpretar o enunciado, né? Esses grupos que eu venho trabalhando especiais, são alunos que geralmente querem medicina e vestibulares concorridos, né? Eles me procuram porque eles precisam de uma nota boa em matemática. E eu trabalho efetivamente essas técnicas com ele, venho trabalhando. Em aprovação em medicina eu tenho mais de 90% de aprovação dos meus alunos. Os que não passaram não foi por causa de matemática. Não foi por causa da nota de matemática, não. Né? E estão em vias de passar, né? Teve aluno que não conseguiu a nota, não quero ficar parado. Eu aprendi, estou bem em matemática, mas eu quero ajudar o professor mais um pouco aí. Porque, né, de tanto que o aluno gostou da utilização dessa técnica, ele gostou de estudar comigo, ele disse, eu quero estudar com o professor mais um pouco aí. Eu quero continuar isso aí. Bacana, né? Esses poucos aí que não aprovaram, né?
E é sinal de que o pessoal gosta, que isso aqui que faz diferença, né? Faz diferença, né? Eu tenho alunos aí com desempenhos excepcionais no Enem, vários, né? E o pessoal sim consegue traduzir essa técnica num desempenho bom na hora do vestibular, na hora da prova, né? O que é o método, esse método MEP, né? É assim, ó, ele funciona baseados especificamente em listas organizadas de exercícios que vão mostrando as mais variadas formas de interpretação com mudanças sutis de um para o outro, sabe? Que o aluno tem que sempre estar se adaptando àquele novo enunciado, àquela nova interpretação, e com isso ele vai enriquecendo o padrão mental dele. E aí chega no momento que ele tem um repertório tão grande na mente dele, de modelos e técnicas, que ele simplesmente chega no vestibular ou na prova do Enem, lê aquela questão e enquadra aquilo naquele conhecimento que ele já tem, naquele padrão que ele tem. E se ela tem alguma mudança sutil ou suave, ele é capaz de se adaptar àquela pequena mudança que a questão tem e resolver a questão. Funciona, e funciona muito bem, né? Funciona muito bem. É uma técnica que conduz o aluno à aprovação, certo? Mas conduz mesmo. Então, assim, ó, levando a sério o método, fazendo o que tem que ser feito, né? Não tem erro não, não tem erro não. Então, a característica crucial, assim, para ter um bom desempenho no vestibular, dentro da prova de matemática, essencialmente, a habilidade de interpretar os enunciados. Eu não digo que é nem o conhecimento teórico, esse tem que ter também, mas a habilidade de interpretar, de saber entender o que o texto está dizendo, ela vai te conduzir ao caminho de acertar aquela questão em um desempenho formidável. Você vai ter inclusive a opção de resolver alguma questão de matemática a partir das respostas, avaliando as alternativas. Se você é um bom interpretador, né, e você entende o que o enunciado está te dizendo, você vai entender também o que aquelas respostas significam. E com isso, muitas vezes você consegue testar elas. Testá-las. Né? Essa aqui tal, bate com o que o texto está dizendo, essa aqui acerta. Daí tem muito colega que fala o seguinte: não, mas isso aí não vale, isso aí está errado. Não é certo fazer isso. Cara, se o cidadão consegue entender o enunciado, interpretar aqueles resultados e consegue, a partir dessa interpretação, dizer qual é a resposta certa, ele tem muito mérito nisso. Na minha opinião, de professor de matemática, sabe? Ele tem muito mais mérito do que quem sabe fazer um cálculo, aprende lá, né, a fórmula de Bhaskara, por exemplo, né? Aprende lá a fórmula de Bhaskara, acha as duas raízes, o x' e o x duas linhas, né? Aprende aquela sequência de cálculo, né? Delta igual a b quadrado menos 4ac, x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Tem gente que aprende uma fórmula só, né? Aquela grandona. Aí, achei o x' e o x duas linhas. Aí eu pergunto para o cidadão: o que é isso? O que é o x' e o x duas linhas? Me explica. Aí ele não sabe me dizer: não sei, é o x' e o x duas linhas, são as raízes. Então, isso que é triste. É muito triste isso, você saber desenvolver um cálculo, né? Muita gente passou por isso na escola, né? Você desenvolve o cálculo e não sabe o que aquele resultado significa. Isso é pior, né? É muito melhor você saber o que significa, mas não saber fazer a conta, né? Porque pelo menos você tem uma compreensão, e é isso que é matemática. Matemática não é saber usar fórmula, matemática é a habilidade de interpretar, de compreensão do problema, saber o que significa aquilo. Aí sim, né? Isso é matemática de verdade. E eu sempre tento trabalhar isso com os meus alunos, né? E como eu falei, o desempenho deles que fala por si só. O resultado da galera está sendo muito bom e eu estou muito contente com as técnicas que eu venho utilizando. E o pessoal também, né? O pessoal sempre me agradece e tal, e eu tenho um carinho muito grande por todos os meus ex-alunos e eu sinto que isso é recíproco. O carinho que eles têm por mim também é muito grande, né? É sinal de que alguma diferença na vida deles a gente fez, né? Ou bastante, né? Aí vários me dizem o seguinte: professor, isso que eu aprendi com o professor, essa habilidade de interpretar questões, de compreensão verdadeira das coisas, eu estou usando na minha faculdade, lá tem dosagem, lá na medicina e tal, e meus colegas têm dificuldade com isso, eu vou bem, né? Eu consigo entender, interpretar. Quer ver uma pessoa feliz? Quando eu escuto esse tipo de coisa. Ser útil, né? Você está ajudando as pessoas, né? A pessoa lembrar de você. Eu fico todo orgulhoso, todo faceiro, né? Tem direito também, né, gente?
Então é uma alegria que dá na gente, assim, cara. Mas tá bom, querido. Então era só essas dicas aí que eu queria dar para você. Aí, manda para todo mundo. Fiquem com Deus. Um grande abraço, gente.